Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Fama. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você aí mais uma treta aí envolvendo Casagrande e Luxemburgo, que já está quase virando uma rotina ali no programa. Tá claro que os dois não se batem, né? Não frequentam a mesma enfermaria, meio que se suportam. E sempre quando há oportunidade, os dois mostram que têm pensamentos completamente distintos. E é o que eu vou lhe mostrar aqui agora. E o assunto dessa vez agora foi relacionado a Neymar. Eles já tinham trocado farpa aí relacionado a treinador estrangeiro na seleção brasileira. E agora eles discutiram, né, discordaram aí da questão relacionada a Neymar. Porque Luxemburgo, ele é um cara que ele acredita em Neymar, ele ainda espera que aquele Neymar lá do passado, lá do começo do PSG, de 2015, fantástico Neymar do Barcelona e o Neymar do Santos, né, lá de 2013 para trás. O Luxemburgo, ele acredita que esse Neymar ainda pode voltar. E o Casagrande detonou, já disse há muito tempo que Casagrande já não acredita mais, né, no Neymar, não vê nenhum tipo de luz no final do túnel com relação à volta do bom futebol de Neymar. E aí os dois acabaram quase não, se estranharam lá e discordaram explicitamente aí, mostraram que um não concorda com a opinião do outro. E é o que você vai ver e ouvir agora. Então, vamos lá, vamos ver. Para outro clube, Luxa. Paulo, eu acho que ele renova o contrato com o Santos. Sim. Chegado o Alexandre Matos lá, com certeza agora vai ter uma conversa. As informações que a gente tem é que ele renova o contrato com o Santos. Tomara. Eu acho que ele quer ficar aqui no Brasil agora, até por causa da seleção. Sim. O que eu tô... o Casão falando, né? A única coisa que eu ainda tenho a expectativa é o seguinte. Dele estar mal fisicamente, mas ele é jovem. Tem 33 anos. Tá, então, isso aí, Casão, isso aí tem tempo para preparar. Isso aí tem tempo para preparar ele, você preparar ele fisicamente para jogar. Isso tem tempo aí. Nós somos, só concluir mais Só as contusões, né, Vanderlei? Olha, aí o Luxemburgo, ele falou uma coisa um pouco problemática. Ele disse que Neymar ainda é jovem. Só que ele esquece que Neymar já tem 33 anos e todo mundo sabe que no futebol, quando chega na casa dos 30, todos os jogadores, principalmente fisicamente, ele já entra em uma decadência, né? Ele não está numa fase ascendente, ele está numa fase já em que os músculos, né, o tecido do corpo já não são mesmo quando se é jovem. Então tanto é que eles tendem a ter uma demora mais prolongada aí quando ele sofre algum tipo de contusão, algum tipo de distensão muscular ou coisa parecida. Então, ele olhar para um jogador, que Neymar hoje tem 33 anos, e dizer que Neymar é jovem, e que Neymar, como é que se diz, tem tempo ainda para se recuperar, principalmente dessas frequentes lesões que ele vem sofrendo, que ele vem sentindo. Ainda mais que Neymar ele não se cuida, né? Todo mundo sabe que Neymar não se cuida. Apesar dos vídeos, ele até lançou um vídeo aí no documentário ele tratando dessa última grande lesão que ele teve quando ele atuava lá no Al Hilal. Mas é público e notório que Neymar ele é muito mais um influencer, né? Uma influencer do que um atleta profissional de alto rendimento. Mas é a opinião aí do professor Luxemburgo. Vamos continuar vendo aí. É só 33 Não, anos. nós temos. Ronaldo veio numa Copa do Mundo com uma lesão. Mas o Ronaldo ficou então, ano mas preparando olha só, pra então isso. eu acho o seguinte, tem condições de recuperar. Agora, Outra. Luxemburgo, rapaz, ele é um cara inteligentíssimo,
É um cara que entende, dá para ver que entende futebol, não é à toa que foi um treinador brasileiro mais vencedor aqui do Brasil, não é à toa que ele teve a oportunidade de treinar o Real Madrid, né? Mas chegou lá, fez cagada, né? Logo no começo e acabou sendo demitido. Mas tem hora que o Luxemburgo ele solta umas pérolas assim que é difícil de você compreender, né? Que você até custa acreditar que está vindo dele, ou seja, ele está fazendo uma comparação com o Ronaldo, mas é só você pesquisar aí na internet e ver como foi a preparação de Ronaldo para ele voltar a campo. E outra coisa, o Ronaldo ele não tinha o costume, não levava uma vida desregrada que o Neymar leva. Principalmente quando se trata de recuperar algum tipo de lesão. Então, o professor aí, para mim, aí, deu mais uma bola fora. Agora, não vai ter condição de recuperar se ele não quiser se recuperar. Esse é o detalhe. Eu acho que nós profissionais brasileiros, tanto fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, técnico, nós temos condições de preparar. O Ancelotti, com a comissão, tem condição de preparar. Agora, ele precisa querer saber se ele quer ficar no Santos, se ele quer mostrar, se ele quiser, caso eu vou querer, sabe por quê? Eu acho, assim, ele querendo, ele faz falta. Sabe o que eu acredito? Ele querendo, ele faz falta. Eu me contentaria com a frase eu quero. Eu preferiria esperar para ver se a frase eu quero se transforma em realidade. Não, mas só uma coisa. Positivo, Galvão Bueno aí foi bem cirúrgico aí, né? Bem curto e objetivo. É verdade. E esse eu quero de Neymar, olha quantos anos, gente, que está se esperando isso. E aqui agora, desde o seu retorno para o Santos, também se espera esse querer dele. E quando a gente vai ver se Neymar realmente está comprometido, se ele realmente quer voltar a ser um jogador de alto rendimento, jogar em alto nível, como ele tem capacidade técnica para isso, o que se vê Neymar se concentrando lá na Kings League, né? Que essa nova modalidade de futebol que se criou aí e que ele é dono de uma das equipes, que por sinal foi até campeã recentemente, mas o empenho dele, o foco dele, né? Isso se verifica até mesmo nas suas redes sociais, em atividades extra futebol, extra Santos, né? E até o que se verifica é que ele, até mesmo pela fala do seu pai, que é o seu empresário e que influencia tudo o que o Neymar faz, é que ele acha que o fato de ele ter voltado para o Santos, que ele fez um grande favor ao Santos. E quando ele deixa isso claro, quando ele externa isso acaba causando uma certa revolta, porque ele recebe por mês nada mais, nada menos que 21 milhões de reais. E até agora não entregou para absolutamente nada, né? Nada, não teve uma atuação que valesse a pena, que fizesse jus a esse alto salário que ele recebe, levando em consideração o padrão financeiro dos clubes brasileiros. Então, eu discordo aí não é só questão do eu quero, não. Na verdade, ele já demonstrou que ele não quer. Eu quero ser jogador da seleção, eu quero disputar a Copa do Mundo, eu vou me entregar, vou me empenhar para isso. É questão pessoal. Eu acredito nos treinadores, eu acredito nos fisiologistas, eu acredito em fisioterapeuta, eu acredito nos profissionais da preparação física, eu não acredito nele, no Neymar. Não é que eu não acredito nas pessoas que trabalham ao redor dele. Eu não acredito em nenhuma palavra do Neymar pai e do Neymar filho, do Neymar Júnior. Os dois não estão respeitando o Santos Futebol Clube. Os dois estão pisando na história do Santos. O Santos não merece essa situação. E só vai poder conseguir sair fugir do rebaixamento, como o Mauro falou, se eles tiverem um mínimo de consciência e respeito pela história do Santos e se sacrificar para salvar o Santos. Porque até... O Casão agora aí, goste você ou não do Casagrande, mas ele falou uma verdade absoluta. Não tem como acreditar mais na palavra nem de Neymar, nem do Neymar e nem do seu pai. Por quê? Porque há quanto tempo que Neymar vem falando
de que vai se preparar e que ele quer e que ele vai se dedicar, depois você não vê nada disso. E quando você vê um Neymar em campo, é um Neymar que faz 2 ou 3 jogadinhas, a torcida e a imprensa, sabe, triplica como é que se diz, a importância daquilo, do que ele faz dentro de campo, porque existe um desespero, quase que um desespero para que Neymar volte a jogar o futebol que a gente se acostumou a ver. E está mais do que claro que ele não vai mais jogar. Está mais do que claro que Neymar não é nem de longe aquele jogador que a gente viu começar no Santos, que a gente viu jogar algumas temporadas, principalmente em 2015 no Barcelona e em algumas oportunidades ali no PSG. Então esse Neymar está explícito que não existe mais. Mas parte da imprensa, principalmente o torcedor do Santos, e eu acredito que é devido ao desespero, de falta de ídolo, o time quebrado financeiramente, né? Praticamente aí brigando para não cair, então esse desespero faz com que as pessoas acreditem no que não existe. E é por isso que Casagrande ele é muito odiado, porque ele toca na ferida. Ele fala o que muita gente fica ensaboando, fica em cima do muro, ou então tem medo de falar. E aí prefere ficar indo no senso comum de não, se Neymar voltar a jogar, se Neymar se recuperar. Só que o tempo está passando, o contrato dele com o Santos já acabou, praticamente já acabou. Ele não deu certeza nenhuma se vai renovar ou não. E a gente, nesses 5 meses que ele atuou pelo Santos, a gente não viu nem 30% do futebol que Neymar tem capacidade de apresentar. Então, é isso aí. Até agora só ganharam dinheiro e não fizeram nada. Casão, presta aqui, na Copa do Mundo que nós perdemos para a Croácia, né? Na Copa do Mundo, tá? O Pelé não foi capitão de seleção brasileira. Você ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo, de uma seleção, não te dá o direito de você ser o capitão. O capitão foi Carlos Alberto Torres, na Copa de 70. O Neymar não tem a liderança, a não ser a técnica, para ser capitão de equipe. Porque naquele jogo contra a Croácia, precisava de um capitão, de um treinador dentro do campo, que seja o treinador, o cara dentro do campo, capitão, que chegar, rapaziada, acabou o jogo, fura a porra da bola. Não tem mais. Não é o Neymar que vai fazer isso, que ele não tem essa liderança sobre o jogo colega dele. A liderança, ela é uma coisa que surge, que você tem. O Carlos Alberto Torres tinha, o Casimiro tem. A liderança. Faltou isso aí. Então o Neymar não vai ter essa liderança, ele vai ter a parte técnica, líder com a parte técnica, com a capacidade dele de jogar futebol. Agora, liderança de imposição, ele não tem. Entendeu? Então aí foi essa a discussão, né? Foi esse o debate aí relacionado ao Neymar. E aí o Lucha termina falando aí, que Neymar não é o capitão, ele é apenas um líder técnico. Eu achei que até que ele deu uma viajada aí, né? Ele mudou o assunto, ninguém estava falando de Copa do Mundo, ele nem ser líder técnico ou não ser líder técnico. O que estava se colocando em questão aí era a condição física e técnica de Neymar para fazer diferença em campo. É disso que estava falando e acabou que o Lucha deu essa viajada aí. Mas aí eu quero saber agora a sua opinião. E você concorda com o Luxemburgo? Você acha que ainda dá para esperar Neymar se recuperar e voltar a ser aquele grande jogador que ele foi? Ou você concorda, talvez mesmo que não goste do Casagrande, mas você concorda com a tese de Casagrande que não tem mais como acreditar, nem nele nem no pai. E que os dois apenas ganharam dinheiro no Santos, mas que não entregaram absolutamente nada. Coloca a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado por você assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.